errado que você bloqueou, porque como é que o Ramon começa com o jogo? 3 volantes. Sim. 3 volantes. Por onde o Corinthians começa tentando fazer a bola circular? Pelo lado esquerdo. Por que ele faz isso pela esquerda? Quem é que sobe por ali? Pikachu. Quem é que tem que ficar porque o Corinthians está jogando por ali? Pikachu. O Pikachu não se aproxima para jogar dos 3 caras da frente. Você olhava para o campo ontem, além do duelo de meio que você falou, onde o Corinthians trava o jogo do Fortaleza, os caras lá da frente não conseguiam aparecer pro jogo. Eles estavam isolados lá, o jogo jogando aqui, o jogo acontecendo aqui, e lá na frente o Lutiero, o Pochettino e o Breno. Não apareciam pro jogo. Então o Corinthians começa a tirar o Fortaleza do jogo. O Fortaleza finalizava aqui e ali, mas não muito com concreção, e o Corinthians ia chegando. O Corinthians não sabia exatamente ainda como acertar o último momento, o último passe. Chegar para finalizar. Até que no momento, uma saída errada, a bola esticando o Thales, que não vinha bem, abre pro Coronado. É finalização de fora da área. É a qualidade de um time que já vinha se portando bem dentro de campo. O Corinthians torna o jogo muito desconfortável para o Fortaleza, que não costuma ficar desconfortável em casa, apesar da má fase. E aí é o Corinthians no segundo tempo que martela. Se você falar que o Corinthians fez 2-0 no Fortaleza, poderia ter sido 4-5, sabe? Diz muito sobre o que foi a atuação do Corinthians. Aí no momento ali de segundo tempo, a bola o gol não sai o segundo, o tempo passa. Num certo momento até o Fortaleza começa a se organizar para quem sabe tentar um empate. E ainda assim o Corinthians não para de tentar. E aí o Yuri Alberto eu tô com o Zé, que briga, que se posiciona, que tenta, que perde as chances. Desculpa. Que perde as chances porque está sempre aparecendo, porque está sempre brigando. Ele faz um gol numa finalização bonita, 2-0. 2-0 contra um Fortaleza para você trazer para casa é muita coisa. Então, o Corinthians ontem tira muito o que o Fortaleza tem de positivo, tira o espaço de subida do Pikachu, isola os 3 caras da frente, ganha os duelos do meio de campo. Pô, isso é muito grande para um trabalho que, bem ou mal, está começando do Ramon. As peças vão chegando, Memphis ainda não estreou, é início de Thales, o Coronado não é um cara que tem das maiores sequências, o Bidon não é um cara que joga sempre, o Garro, que é o grande articulador, não estava em campo. Então, assim, tem muito que se valorizar do que o Corinthians fez ontem. Eu não sei se é exatamente a melhor partida do ano do Corinthians, mas você travar um Fortaleza no mata-mata, da forma como você trava, sabe, fora de casa, no Castelão, é muito interessante. E vou falar o que comentei ontem. O Yuri pode ter 1000 problemas técnicos de finalização, de fase. Agora, você não pode tirar um jogador para nada, como muita gente faz. Ele ontem, mais uma vez, marca um gol, o que é rotina sul-americana. Ele faz um gol, rotina sul-americana. Em 42 jogos, a cada 2 jogos, uma vez ele participa de gol. 42 jogos, 21 participações para gol. 17 gols e 4 assistências. Então, assim, é muito pesado. O Zé toca muito no respeito do ser humano, do jogador. Assim, é muito pesado como se bate no Yuri Alberto. Ele pode entregar mais, ele vacila, ele erra tecnicamente, tem situações que tropeça na bola, fica marcado. Agora, não é o que tentou pintar de um cara que, gostemos ou não, a gente precisa pelo menos respeitar quem está ali. Não, a gente falou aqui ontem, né, Zé? Pontuamos isso. Os pontos que ele poderia evoluir, e a gente falava de muita entrega. Ele não para de correr. É diferente daquele atacante que está lá e tá nem aí. Ele não, ele tá correndo, tá se movimentando. Não, ele não se omite de jogo. Claro, não se omite. Fato, a gente falou ontem das condições técnicas e tomadas de decisões. Isso, de fato, ele fala em boa parte. Ontem aconteceu muito isso. Né? Posicionamento errado de correr para a bola, ou correr para a bola e na hora de tocar faltou ali uma melhor visão para ver o que ia fazer, uma melhor tomada de decisão. Ninguém fala de que ele se omite de jogo, ou que ele não se cobra, ou que ele não está tentando. Isso não. E até comentava ontem no grupo de que talvez, no grupo do 360, de que talvez seja o gol para dar uma... Porque querendo ou não, ele olha hoje, se você olhar hoje para a escalação, o Memphis podendo jogar, quem vai para o banco? Qual vai ser a estrutura de campo? Vai ser Thales Magno e Memphis? Vai ser Thales Magno, Memphis e Yuri? Sim. Como é que vai ser essa estrutura? Eu acho que o Memphis vai jogar no lugar do Yuri. Né? Eu acho que primeiro pela qualidade, pelo aquilo que a equipe está pedindo e pelo que o seu treinador falou. O próprio treinador falou, eu preciso de um cara que mate o jogo, que entenda e faça os gols. Como eu falei, eu acho que assim, ontem foi um prêmio, né? Porque ele é esforçado, ele corre, mas eu gostaria de estar falando aqui que ele olha, ele teve 3 oportunidades, marcou 2, ele participou mais do jogo em relação às questões técnicas que eu sempre falo, mas assim, isso não tira o mérito do trabalho dele, como eu falei, ele corre, se dedica e tal, mas é o mínimo que ele tem que fazer. Né? Se a gente levar a ferro e fogo, é o mínimo que ele tem que fazer, porque se ele não fizesse nem isso, não teria sentido ele estar jogando.
né? Por isso que eu acho que muda um pouquinho com a chegada do Memphis essa questão de posicionamento e quem deve ser titular. Eu não vejo, por exemplo, o Ramon Dias colocando o Garro aberto pela direita como um quarto homem, num 4-4-2, vamos dizer assim, para deixar 2 centroavantes ali, a não ser em casos extremos. Mas não vejo. Vejo hoje o Thales e o Memphis ali na frente para justamente entender as necessidades, porque, eu volto a falar, o centroavante hoje não tem apenas a função, tem que fazer o gol, é só fazer o gol. Não, essa é a prioridade do centroavante, mas ele tem que entender o que o jogo pede. Então, acho que é isso. Ontem mostra muito o Corinthians, né? Da forma como esse Corinthians está sendo construído. Ele coloca 3 jogadores no meio campo, 2 meninos que jogaram demais, o Ryan e o Bidon jogaram demais, o Charles também jogou muito bem, cumprindo as suas funções. Aí quando ele precisa trocar, ele tira o Coronado, põe o Garro. Ou seja, você tem boas peças ali. Aí no meio campo, eu acho que ele tirou o Charles, se eu não me engano foi o Charles ou o Ryan, e a entrada do Martinez, foi o Charles e o Ryan, a entrada do Martinez e do Carrillo. Então você tira 2 meninos que jogaram bem, que foram muito bem, né? E coloca dois jogadores experientes. O Martinez se posiciona bem, não deixa o ritmo cair, pelo contrário, ele se posiciona até melhor do que o Ryan pela experiência. E o Carrillo se posiciona ali ao lado, né, no posicionamento do Charles, ajudando na marcação e tal, mas só que com a bola faz a diferença. Quase no finalzinho do jogo, Carrillo pegou a bola sozinho no meio campo. Foi levando, esperando a falta, ninguém fazia falta, ele foi esperando, ele chegou quase até o escanteio ali. Aí ele pega a bola, joga no Kusevich, que até ficou pé da vida, tentou agredir, xingou, falou um monte de coisa lá e tal, e o tempo passou, né? Coisas que nós não víamos no Corinthians no passado. Não muito recente, porque o cara pegava na bola, a situação estava tão complicada que ele jogava para frente, ou senão joga a bola no Wesley e o Wesley tenta fazer alguma coisa porque todo mundo ficava estático ali, esperando, porque tem medo de, eu vou para frente e agora, se a gente tomar um contra-ataque vai tomar o gol, tal, uma equipe insegura. É muito do que o Ramon está construindo com esses novos jogadores. O que talvez pese para o Alberto, desculpa, Edu, e até comentei isso no F360, é que a gente está falando do 9 do Corinthians. O nível de exigência é um nível de exigência de um cara que não só tem vontade e entrega. É o que te vai... Óbvio, Nath, o Pedro ele traz os pontos rapidinho. em relação aos números dele na temporada. Comebol Sul-Americana. Os números deles não são ruins, ele fez 6 gols. Comebol Sul-Americana. 7 jogos. Sim. 6 gols e uma assistência. Temporada. 42 jogos, 17 gols, 4 assistentes, 21 participações a gol. Traz pro recorte do brasileiro. Não tô falando isso. O tom das críticas ao Roberto é de um cara que tem 42 jogos e 2 gols, e de um cara que nunca fez um gol no Sul-Americano. O meu ponto é esse, não é recorte brasileiro, não é a bola que ele tropeçou, não é o gol que ele perdeu. O que eu acho é, nós muitas vezes, nós e a opinião pública geral, não tô falando que eu falei, que o Zé falou, cara, é desumano. E quando você pega para conversar, o Yuri tá abalado, a comissão técnica não consegue recuperar, ele vacila, ele erra. Só que todo o tom da crítica, quando tropeça, quando erra, é lá no teto. É mais pesado. Quando faz gol, não é mais que obrigação. Então, eu acho que é só modular. Eu não estou falando que o Yuri tem que ir para a seleção brasileira. Eu não estou dizendo que ele é um camisa 9 à altura dos maiores da história do Corinthians. Eu não estou dizendo que o investimento dele tá pago ou que não tá. Eu só acho que sempre que se pega para criticar alguém, é preciso entender que... Não, tem que ser ponderado. Obviamente tem que ser ponderado, isso sem dúvida. Mas eu acho que muito das críticas e muito daquilo que acontece é o seguinte, é custo e benefício. Ele não pode pagar pelo que a diretoria resolveu investir nele. Ele não pode ser o vilão da história. Não, ele não pode pagar, mas ele leva o preço. Ele leva a pressão sobre isso. É igual o Coronado. O Coronado, ele ganha tanto, ele precisa fazer isso. Vamos falar já dele. Não tem jeito. Se você ganha o que você ganha, você tem que corresponder. O Coronado não botou uma faca. Não, mas eu não estou dizendo isso. Mas é sobre isso, né? Mas eu não estou dizendo sobre isso. Não posso exagerar nas críticas pelo que ele ganha. Mas não é isso. Calma, deixa eu só terminar. Não é isso. O problema é que, assim, todo mundo tem os louros, né? Tem o ônus e tem o bônus, né? E aí o que acontece? O Yuri Alberto é muito julgado e muito criticado por aquilo que ele faz em campo. Não, pelo que ele não faz. Não, porque o que ele faz em campo. É o que ele faz em campo, não é o que ele não faz, é o que ele faz em campo, né? Chute para fora. A maneira como ele controla a bola, a maneira como ele não consegue fazer um pivô,
Tudo isso é questionado para um jogador profissional. E aí entra, infelizmente entra, porque faz parte do pacote. Porque ele está esperando que ele faça o pivô, contratou errado, então. Não, então a cara já culpa... tá com espaço Sim, pra Pedro, finalizar, mas tá tudo dentro do pacote. Ah, mas se Tá eu sou tudo- camisa número 9 do Corinthians, eu vou trabalhar pra melhorar. Pivô que Tá eu faço todo- é fazer a parede. Isso é outra característica do jogador. Sim, mas ele foi contratado pra fazer o muito gol. grito Mas pra aí- falar o que ele não faz. Não, mas aí e tudo, baixinho mas aí é quando dentro, ele resolve. Não, mas é tudo dentro do pacote. É tudo dentro do pacote. Agora, tem que aceitar. Tem que entender como é que funcionam as coisas. Você aceita, beleza, eu ganho bem, eu ganho isso aqui, mas eu não posso ser criticado, eu não posso ser cobrado. Claro que pode. Tem que ser cobrado, tem que ser criticado. Cada um tem uma forma de criticar. Eu critico de uma forma, você tem outra, a Nath mas tem outra. mas a régua as que eu falo, pessoas a têm régua outra. não é o tom que você critica. Não, mas- A régua é tirar o cara pra nada, virar ô, meme. Pedro, Não, tem muita gente que faz isso, de fato. Eu acho que não é justo. Só que muitas vezes a gente vê aqui, falou, principalmente na temporada passada, desculpa, Zé, que o Yuri Alberto ele recebia bolas quadradas. Que ninguém servia bola decente pra ele, principalmente depois que saiu o Roger Guedes. A primeira temporada Agora, dele nessa é muito temporada, na primeira temporada, principalmente ali na Copa do Brasil, na fase final, é espetacular. Essa temporada dele, Agora, ninguém vai me convencer que é um lixo nessa atual. temporada, ele não pode dizer que passa fome. É nesse E sentido nem que a que não gente está faz gol. medindo. E nem que não É faz nesse gol. sentido que a gente está medindo. Concordo com você. Tem que ter o respeito pelo caráter do cara, Esse é pelo pessoal. esse é meu ponto. Porque não Muitas pode tirar vezes- ele pra nada. Muitas vezes, com o Yuri Alberto, o tom é pessoal passa do exagerado. Não, mas o tom sempre foi exagerado, Pedro. Desculpa. O tom sempre foi exagerado. Quando eu jogava, as pessoas chamavam a gente de pereba. E não por conta disso, a gente tem que achar que é normal. Não, mas não é legal. que eu acho que é normal. Mas assim, também querer pautar o que os outros têm que pensar. Olha, você não pode falar, não pode fazer aquilo. Aí eu já discordo. Eu acho que você tem um peso que você carrega. Não tem jeito. O jogador de futebol hoje não é só o jogador de futebol. O jogador de futebol hoje é celebridade. Ou você acha normal, o momento que o Corinthians está passando, tenho que tocar nesse assunto, porque você tem uma imagem a zelar. O Corinthians está passando por um momento ruim, péssimo, segunda divisão, Turbulento. e tal. Aí no dia seguinte ele coloca que ele está no iate fazendo isso. Não tem nada a ver. Você me conhece, você sabe como Então, se não tem nada a ver. Calma, deixa eu terminar de falar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre falei que o jogador de futebol faz o que ele quiser fora do campo. Tenho nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é que as pessoas irão julgar aquilo que você faz. Você tem que entender o momento, você tem que entender as coisas. O que eu estou dizendo é, o pacote todo, ele é julgado por tudo que você faz. E acho que o Entendeu? pacote não é esse lixo todo. Ninguém está dizendo que é lixo. O lixo é você que está dizendo. Se pinta muitas vezes. Muitas vezes. Ô, Pedro, pega um lance do ano passado, Pedro. Um lançamento para ele tem que fazer o chute aqui. Pô, ele chuta para cima. Mas eu não vou, mas o meu ponto, Zé. Agora não pode dizer ele que não é o maior sobre atacante análise. da história. É isso? Não, eu não tô falando que o Yuri Alberto é o maior atacante da história. Sim. Mas eu acho que a gente, quando eu falo opinião pública, não é o que você comentou aqui, Sim, que mas a Nath... mas não dá para controlar a opinião pública, Pedro. Não, mas Você eu concorda posso comigo? ter minha opinião, que eu acho que o tom é exagerado. Mas ninguém está Estão dizendo isso. Eu respondendo a estou só tentando passar também que as pessoas têm o direito de pensar. As pessoas também têm o direito de criticar. Cada um tem uma forma de pensar Zé, e de se expor. criticar Agora, é uma coisa. Eu acho que com ele muitas vezes subiu o tom, Zé. Mas subiu o tom, qual é o subiu o tom? Dizer que ele... De desrespeito, Zé. Pedro, mas... Ué, Mas aqui, você tá sujeito a aqui isso. você acha que não teve... Edu, mas tá Edu, sujeito isso a aí. Não, ele tá Edu, falando mas a no gente não contexto eu tô te geral. Ô, Edu, entendendo. eu não faço programa pra Não, Natália, contexto pro geral, Edu e pro sim. Zé. Não adianta eu me fechar aqui e falar, não, porque aqui não tô falando, não. O cara, ele recebe crítica na arquibancada, na rua. Não, eu concordo com você. No Isso, geral. concordo contigo. Mas é geral, a mesma coisa o Yuri Alberto. Ele Quando não a gente faz está falando aqui, ele não faz o jogo não é que eu estou só falando, pro Ramon, eu ele faz discordo pra do que a todo Nath mundo. falou, eu discordo do tom. Não, o que eu estou falando é o Yuri Alberto, em muitos momentos, ele foi tirado para meme. Ele foi tirado para nada. Só que aí você olha para o que o cara te faz. Ontem, se termina 1-0 o jogo ontem, o Yuri Alberto e o Thales Magno seriam os grandes vilões do placar que não foi mais elástico. Um pelo primeiro tempo. Aí o jogo tem 90 minutos. Ele faz o gol. A finalização dele não é a finalização Mas de eu um acho cara que é cego muito de bola. futebol. A torcida hoje tá assim, ó, coromágico, ó lá, ou coronado. É que a gente tem o que avaliar Yuri, pelo o goleador. momento. É, um Obviamente, a gente momento. analisa pelo Mas jogo. eu tô compreendendo. Eu- o que eu- você eu- tá falando. Mas o respeito teria que Eu ser. concordo. Eu acho que todo mundo concorda aqui que tem o respeito à pessoa do Yuri e ninguém passou disso. O que você tá falando é só da análise de 8 a 80. Do tipo, ou o cara é muito... sempre assim. Ou o cara... Mas é assim com a gente, Eu Pedro. acho até que é inerente ao Mas time grande. mas eu não sou obrigado a achar isso legal. Não, Não, claro que sim. não. Porque quando, Ok, o Prato, a gente quando o concorda. Prato senta aqui e brinca com Claro. relação tóxica, é um pouco... Eu acho que a gente precisa entender que o Yuri Alberto ele pode mais, o preço dele foi caro, a negociação é mal explicada, ele vai carregar um peso que não é dele, eu acho que o peso não é dele,
Porque o cara que senta lá e assina 25 milhões e troca Claro. o peso não é do Yuri. O Yuri chegou ali, o empresário dele arrumou, ele chegou, ele sentou. Ele não pediu só vou se pagarem isso. Sim, sim. E eu acho que muitas vezes todo esse peso cai para cima de um cara que com tudo isso, ele tá te entregando alguma coisa. E às vezes eu acho que todo esse peso, o debate é maior, tem mais gritaria do que o que ele entrega. O meu ponto é só esse. Ontem, quando ele entregou mesmo do jeito dele, aí... Eu acho que ele Você entrega arremata pouco. pra gente ir pro break. Tudo viu? bem, e aí a gente pode debater. Eu acho que ele entrega pouco. Ainda pode melhorar mais. Muito claro, mas isso aí Eu acho que é pouco. Eu concordo. Ninguém falou que tá Eu acho que resolvido. ele Queria Você melhorar tá falando, toda a eu tô história. entendendo. Tá falando da análise em relação... Não, entendo. eu acho que ele entrega pouco. Eu concordo com o Pedro em relação à questão de saúde mental, Claro. essas coisas, como vem acompanhando, como vem acontecendo e tal. Mas assim, eu acho que o jogador de futebol precisa entender o que ele representa, não só para os torcedores, mas para uma sociedade. O que o jogador de futebol deseja hoje? Porque ao mesmo tempo que ele é jogador de futebol, ele é celebridade, ele ganha por isso. E é o que eu te falei, se tem o ônus e tem o bônus. É um papo Mas o Yuri não longo. tá sendo mau exemplo Mas eu pra sociedade. concordo. Mas eu não tô dizendo. Então, mas você não mas falou. você tá colocando coisas na minha boca, eu não tô falando. Mas eu tô O entendendo. que ele falei- representa para a sociedade? eu Isso é o só- papel Eu não dele. falei que eu não falei nada disso. Ele falou só Não falei sobre nada disso. isso, Eu sobre falei a só que o postagem em jogador, relação ao o Senado. Mas eu jogador de entendi o que você futebol falou. hoje tem uma forma e uma representatividade maior do que era antes. É. Ou o jogador de futebol hoje não é celebridade. Não, e que o a jogador rede de social futebol dá hoje esse- não é tratado de diferente Mas- por causa da rede social, por Mas tudo o aquilo ponto, que envolve. o ponto não é a rede social Agora, e não o querer... recado do Yuri para a sociedade. Não, mas o jogador de futebol, então, não tem papel para a sociedade. Mas o eu- comportamento mas eu do não jogador de futebol. Mas eu não estou tô- debatendo o comportamento do Yuri Mas para a sociedade. eu tô debatendo. Qual foi o mau Pedro. comportamento dele Mas pra eu não tô sociedade? dizendo isso de comportamento de sociedade, Pedro. Você Eu tô- falou agora, Zé. Você que falou de comportamento de sociedade. Eu estou dizendo, peraí, de outra forma. Talvez eu tenha me expressado de forma diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte, em relação à sociedade as mídias sociais, as relações sociais que você tem, Instagram, tem uma série de coisas, que isso pesa num convívio de sociedade. Porque o cara vai lá, acaba o jogo, ele vai lá, ele vai ver no Instagram, ele vai ver as críticas, ele vai ver Mas isso. aí, Quando eu Maduro, falo, essa o Yuri é questão. criticado. Depa empolga dentro e fora de campo e aumenta expectativa no Corinthians. A chegada de reforços naturalmente gera expectativa, mas o dia a dia de Depa deixa o Corinthians mais empolgado que o normal. O alvinegro já sabia que se tratava de um atleta diferente, com passagem por gigantes da Europa. Porém, a expectativa vai além do que se vê em campo. Memphis teve resultados satisfatórios nos testes físicos. Mesmo sem jogar há pouco mais de 2 meses, o jogador tem bom nível de equilíbrio muscular, massa magra e taxa de gordura. O atacante tem treinado muito bem, tanto no aspecto técnico quanto na parte motivacional. A carga aumenta diariamente e ele responde bem. Seu treino de finalizações foi considerado quase perfeito. Depa se esforça muito na comunicação, apesar de ter um espanhol ruim. Como poucos entendem inglês no elenco, o neerlandês começou aulas de português e tenta conversar ao máximo mesmo com a limitação de idioma. Ele chega no horário, sempre com um sorriso no rosto e brincando com os companheiros. Os treinos têm ocorrido em 2 períodos para facilitar a adaptação. O Corinthians temia um estrelismo de Depay, mas vê simplicidade no reforço. Não há pedidos de regalias e a resposta é sim para qualquer conteúdo pedido pelo clube para as redes sociais e canal oficial. O astro seguiu a todos no Instagram, comemorou a vitória do Corinthians contra o Fortaleza à distância e até elogiou o Igor Coronado pelo golaço. Todas essas atitudes de Memphis, dentro e fora de campo, fazem o Corinthians acreditar que acertou no tão sonhado reforço de peso, a ver se a expectativa já se confirma diante do Atlético Goianiense.